Olha, é o seguinte, eu acabei de chegar, acabei de chegar, acabei de chegar, né? Olha, é o seguinte, é, o que acontece aqui, o que acontece aqui, eu não conto pra vocês. Eu não conto pra vocês. O que acontece aqui, eu não conto pra vocês, sabe? Eu não conto porque vocês não vão resolver. Vocês não vão resolver. É problema pessoal. Problema pessoal, vocês não vão resolver, né? Aí uma pessoa chega pra mim, o que acontece aqui não tem a ver com vocês. Só tem a ver com pessoas corajosas. Só tem a ver com pessoas corajosas. Esses dias não está sendo muito legal. Não está sendo muito legal. Esses dias. Não está sendo muito legal. A minha sogra, a minha primeira sogra, cheia de dívida, né? A minha primeira sogra, a a avó da Lara. A avó da Lara. A avó da Lara e do Pablo, né? Cheia de dívida. Aí, aí é por isso, pessoal, é por isso que eu gosto mais de vocês. É, eu gosto mais de vocês. Eu, eu não vou dizer por quê, eu não vou dizer o porquê de eu gostar mais de vocês. Eu gosto mais de vocês. Eu gosto mais de vocês. Ó, mas se se não tiver dando pra você, se não tiver dando, ó, esses dias eu não tô, esses dias a gente não tá muito legal não, esses dias, né? Esses dias a gente tá muito legal não. Olha, quando você vê que o objeto, né? O objeto. Quando você, quando você vê, quando as águas do mar não estiver correndo para o teu lado, quando as águas do mar não estiver correndo para o seu lado, você desvia teu caminho. Quando as águas do mar não estiver seguindo para você, não estiver seguindo para você, aí você pega e desvia o caminho. Não, não, não fica, já chega tantas, tantas, é, tantas pessoas, já chega assim as pessoas não gostar de você, né? Já chega, já chega as pessoas não gostar de você, já chega as pessoas não gostar de você. Quando não tiver dando para você, quando não tiver dando para você, não fica com raiva de ninguém não. Fica com raiva de ninguém. Quando não estiver dando para você, né? Estiver dando para você. Que eu digo assim, ó, olha, eu digo assim, você gosta de uma casa, você gosta de uma casa, você gosta de uma casa e gosta, você gosta de uma casa e gosta de quem mora na casa, né? Você gosta de uma casa e você também gosta de quem mora na casa, né? Se você gostar só da casa, aí não dá certo. Aí não dá certo. E para você gostar dessa casa, para você gostar dessa casa, não precisa você ficar dando desculpa. Por isso, não precisa você ficar dando desculpa para um montão de gente. Quando você gosta de uma casa, não precisa, você gostou daquela casa, se você se for para você comprar aquela casa, se for para você comprar, você compra a casa. Você compra a casa, aí você bota as contas em dias, você compra aquela casa,
Aí bota as contas em dias e pronto, rapaz. E pronto. Não precisa você ficar dando desculpa pra ninguém, não. Não precisa você ficar falando com ex-namorado, não precisa você ficar falando com ex-namorado, com ex-marido. Olha, ex é um palhaço, é um palhaço. É, né? Um ex é um palhaço, palhaço. Quando você for fazer suas coisas, se você tiver só, se você tiver só. Por isso, se você te, se você for fazer as suas coisas, se você tiver só, você não precisa falar para ninguém. Você precisa falar para ninguém. Se você for comprar uma fazenda, se você for comprar uma fazenda, você só precisa falar com o dono da fazenda. Se você for comprar um prédio, se você for comprar um prédio na Parangaba, você precisa falar com quem? Você precisa falar com o dono ou a dona do prédio. Aí depois você reforma aquele prédio todo. Você reforma aquele prédio todo e aquele prédio fica lindo. Você reforma, depois de você reformar aquele prédio fica a coisa mais linda do mundo. Não precisa você ficar falando com o primo, não precisa você ficar falando com o ex, não precisa você ficar falando com o ex-cunhado, né? Às vezes você tem um filho distante, não precisa você ficar falando com aquele filho. Precisa, precisa não. Certo? E o camarada, quando ele larga da mulher, se ele for cabra macho, ele arranja outra mulher. É. Se uma pessoa te deixou, uma pessoa te deixou. Eu sou chato. Eu sou chato, ó. Sou chato. Se uma pessoa te deixou, se uma pessoa te deixou, se uma pessoa te deixou, se ele continuar só, se ele continuar só, se ele continuar só, não é homem. Não é homem, não. É quando não é homem, é um palhaço. O cara. É, tá unido, tá todo mundo unido, Rapaz, eu tenho ex-amor. Eu tenho ex-amor. Eu não falo com os ex-amor. Eu tenho ex-amor. E tem uns daqui também, né? E tem uns daqui também. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Eu tenho uns daqui também, né? Aí tem uns que tá pro interior. Tem uns que tá pro interior. Aí eu fico querendo ver só a mãe dos filhos. Aí eu fico querendo ver só a mãe dos filhos que eu fico querendo ver. Só a mãe dos filhos. Né? É. Mas eu tô fazendo meus vídeos aqui, e eu gosto mais de vocês. Eu não vou dizer o porquê, né? Eu não vou dizer o porquê. Eu não vou dizer o porquê. Eu não vou dizer o porquê. Eu gosto mais de vocês. Gosto mais de vocês. Pois é, pessoal, olha, quando uma mulher separa de um homem, a mulher continua só. A mulher separou daquele homem, ela continua só. É uma palhaça. É uma palhaça. O homem, se ele separou de alguém, o homem, quando ele separa de alguém, se ele se separar de alguém, aquela pessoa que ele estava só mamando, ele é para arranjar logo outra pessoa. Quando ele separa, é para arranjar outra pessoa. Né? Não arranja porque é palhaço. Porque é palhaço. Né? Ó, deixa o Floriano repetir de novo. Você mudou de cidade. Você mudou de cidade. Aí,
Pronto, se você morava com tua mãe, só tem uma pessoa para você pedir opinião, né? Você fala com o namorado, namorado homem, né? Uma mulher, o namorado homem que é para crescer, que é para crescer, né? Uma mulher, um homem tem uma namorada, um homem tem uma namorada, um homem tem uma namorada, a namorada tem um homem, a namorada arranja um homem, né? Quando você for fazer uma coisa na tua vida, quando você for fazer uma coisa, não precisa estar falando com ex-amor. Manda o ex-amor para baixa do arroz. É? Se ele estiver sozinho por aí rinchando, você tem marcação com os homens? Você tem marcação com os homens? Eu não tenho marcação com os homens, não. Não tenho marcação com os homens, não. Se o caboclo estiver rinchando por aí, deixa ele, rapaz. Deixa ele. Se ele tiver, é porque ele quer. É porque ele quer, né? É porque ele quer. Que eu já me separei algumas vezes, já. Eu me separei algumas vezes. Eu já me separei algumas vezes, mas eu vivo a minha vida, rapaz. Eu vivo a minha vida, sabe? Eu dou um jeitinho, sempre eu dou um jeitinho para não ficar incomodando, né? Eu sempre dou o meu jeitinho para não ficar incomodando. Ah, a mulher vai comprar uma casa. Não, a mulher vai comprar um prédio na Parangaba. Comprar um prédio e vai reformar. Aí tem que falar com fulano de tal. Ah, tem que falar com meus parentes. Não precisa falar com ninguém. Precisa falar com ninguém. Precisa falar com ninguém. Você fala com as pessoas que estão com você. Certo? Você fala com as pessoas do presente. Você fala com as pessoas do presente. Uma filha mora com a mãe. Uma filha mora com o pai. Aí a filha vai fazer um negócio. Ela fala com o namorado. Ela fala com o pai dela e com o namorado dela. A filha mora com a mãe. Ela fala somente com a mãe dela. Ela fala com o namorado dela, com o coroa dela, né? Fala com o coroa dela e com a mãe dela, a mãe dela que morava com ela. Ela morava com a mãe, né? Ela morava com a mãe e a mãe morava com ela. Não precisa falar com mais ninguém, sabe? Não precisa falar com mais ninguém, entendeu? Se você pegar a mesma onda daquela pessoa, você vai viver igual aquela pessoa. Aquela pessoa separou e fica rinchando por aí. Aí você fica com dó da pessoa. Aí você fica com dó. Aí vai ficar os dois, ó. Aí vai ficar os dois, né? Vai ficar os dois. Aquela pessoa aproveitador, né? Aproveitador. É aproveitador, aquela pessoa é aproveitador, né? Aí você ainda fica falando com a pessoa. Isso não é legal, não. Não é bom, não. Não é bom, não. E quando você... Aí aqui já é outro assunto. Quando você estiver querendo alguém, que você vê que aquela pessoa... Aquela pessoa já achou outra mais bonita. A pessoa gosta da casa e gosta da dona da casa. Gosta da casa e gosta da dona da casa, né? Gosta da dona da casa, né? Você pega e desvia teu caminho e pega outro caminho. Tá bom? A mulher separou do homem, a mulher separou do homem, a mulher arranja outra pessoa.
A mulher arranja outra pessoa. O homem separou, ele arranja alguém. Se ele não arranjar alguém, ele fica querendo voltar. Ele fica querendo voltar.